Olá galera, mais um vídeo aqui com o professor Dário, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o continente africano, tá? Em vídeos anteriores nós falamos sobre o continente europeu. Mas antes de tudo, no finalzinho do vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus amigos, né? Divulga nosso trabalho aí, que a ideia é justamente auxiliar em algumas atividades, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o continente africano, algumas de suas características, tá? Para que possa auxiliar a aprendizagem de alguns alunos aí. São algumas características, tá? Não vou prolongar muito o vídeo, porque assim fica meio que cansativo, beleza? Falar do continente africano é falar dos países, né? O continente constituído praticamente por 54 países, né? Eu não vou ficar falando o nome de todos para a gente não estender muito o vídeo, mas eu posso falar pelo menos o nome de alguns aí, pelos uns 10, 15, né? Por exemplo, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, África do Sul, Burundi, Camarões, Chad, Congo, Costa do Marfim, Djibouti, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Eritreia, Libéria, Madagascar, Lesoto, Camarões, Quênia, e etc, né? Etc, porque tem um monte de países, né? São 54 países, ok? Então, falar sobre a característica desses países é justamente falar da questão oposta do que nós vimos lá no continente europeu, né? Lá eu falei de países totalmente desenvolvidos, tá? Aqui é o contrário. Aqui é um continente de países que apresenta o maior número de miséria. Não é pobreza não, é miséria, tá? Dos 54 países, né, uma área, o continente africano tem uma área de aproximadamente 30 milhões, 272 mil quilômetros quadrados aproximadamente, tá? Desses 30 milhões, aproximadamente, segundo a ONU, uma boa quantidade de pessoas vivem com fome na África, né? Isso, eu fiz uma pesquisa, duas pesquisas na verdade. Uma delas retrata que aproximadamente 100 milhões de pessoas vivem com fome. Na verdade, o resultado é esse aqui, ó. Quase que 230 milhões de habitantes no continente africano passam fome. Ou seja, segundo a Fundação das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, boa parte dessa população está literalmente na África, ou seja, 230 milhões de africanos passam fome, né? Se a gente comparar com a população do nosso país, que é de 209 milhões, o número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza na África, ou seja, na miséria, ultrapassa o número de habitantes do nosso país. Até porque alguns deles vivem literalmente com quase $1 por dia, tá? Isso significa que os países africanos vivem abaixo da linha de pobreza. Tá? Professor Dário, todo mundo na África? Não, todo mundo não, porque tem aproximadamente 1.216 bilhões de habitantes do continente africano. Tá? Não significa que todos os países, os 54 países, têm uma economia de miséria. Até porque o país ele tem miséria, mas sempre tem aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos. Que é o que acontece literalmente aqui no Brasil. Ok? Então, o número de países, a área do continente africano, tá? E que essas pessoas vivem literalmente isoladas do mundo capitalista, né? Do mundo globalizado. São chamados excludentes da globalização, né? Porque a globalização está relacionada literalmente à questão do capitalismo. O homem vale o que ele tem no bolso. Se a população no continente africano não tem condição econômica, eles são literalmente excluídos, eles não valem absolutamente nada, né? Não podendo deixar de falar também sobre a questão do processo de colonização. Não só a África, né, mas os países da América Latina, os países do Sul da Ásia, vivem até hoje arrastando o problema do processo de colonização. Ok? Então, infelizmente, desde o finalzinho do século XV para início do século XVI, até hoje o continente africano traz as mazelas do processo de colonização, né? Inclusive, não posso deixar de falar também da questão do processo de escravização dos povos africanos, né? Em que os negros foram tirados do seio de sua família para literalmente enriquecer as colônias de outros países, como é o caso de Portugal, Espanha, né? Que no caso aqui, o Brasil teve esse papel muito grande, ok? Bora lá. País, já falei, área, né?
A fome, né, que deveria ser isso aqui, aproximadamente, mas hoje é isso aqui, tá? Vivem abaixo da linha de pobreza. Água, né? As pessoas no continente africano, quando não morre de fome, morre de sede. Como assim morre de sede? Morre de sede. Quando não morre de sede, morre de doença adquirida pela água contaminada, tá? Eu peço às vezes alguns trabalhos com os meus alunos em relação à África, né, e coloco fome e água. E tem uns vídeos, umas imagens muito bacanas, né, que infelizmente retrata a forma de sobrevivência da população, a miséria que a população vive, tá? Professor Dário, o continente africano não tem água? Tem bastante água, inclusive o Rio Nilo, que todo mundo conhece, foi considerado uma das maiores bacias hidrográficas de água doce do planeta, né? Perde apenas para a bacia do Rio Amazonas em volume de água, mas em extensão o Rio Nilo ainda continua sendo um dos maiores, tá? Porém, não é todo mundo que tem acesso, ok? Então, em relação aos rios, eu coloquei o nome dos três principais: Rio Nilo, Rio Congo, Rio Zambeze, né? São as três principais características das bacias hidrográficas do continente africano. Lembrando que, por exemplo, o Rio Nilo ele corta boa parte do deserto do Saara, né? Em que algumas pessoas, desde lá antes, 1000, 2000, 3000 antes de Cristo, já usavam a água do Rio Nilo para sobreviver. Tanto que foi lá que se desenvolveu a desenvolvimento da agricultura, tá? Mas isso aí é outra situação, ok? Então a água, infelizmente, no continente africano é um bem muito precioso, né, para algumas pessoas que literalmente dependem da água, né? Muitos países, né, lá nós temos, no caso, o deserto do Saara, né, considerado o maior deserto seco do mundo, né? Tem o deserto, alguns desertos, né, que tem lá na África, estou esquecido agora o nome, e o Kalahari, por exemplo, que tem água em pouca quantidade, tá? E que as pessoas que necessitam dessa água, tanto para seu uso próprio quanto para matar a sede dos animais, infelizmente, acabam que perecendo pela falta da água, tá? E quando tem água, muitas vezes está contaminada, porque além das pessoas usarem, os animais também usam. Tudo bem? Doenças, né? Eu coloquei aqui a característica de algumas doenças, tá? O HIV, por exemplo, aproximadamente 25,8 milhões de pessoas no continente africano são consideradas soropositivas, tá? Com AIDS. Aí tem o ebola, cólera, zika, rubéola e etc, tá? São muitas doenças que vêm causando a morte de milhares de pessoas todo dia na África, tá? Todo dia, milhares de pessoas. Nossa, tudo isso é verdade. Além das doenças, né, a fome, a seca e outros fatores, ok? Além dos conflitos, né, a guerra religiosa, pela questão dos muçulmanos, que predomina em boa parte do continente africano, quase 46% da população. Conflitos étnicos, né, que muitos povos ainda não têm líderes. Então, o que acontece? Existem grupos que querem dominar o território. Inclusive tem um grupo chamado Boko Haram, se não me escapa da memória esse nome, Boko Haram, que eles pegam o vilarejo inteiro, as mulheres são utilizadas como escravas sexuais, as crianças são treinadas para serem soldados, né, do islamismo, e os homens são mortos, executados literalmente. Ou seja, o continente africano, né, vive em uma condição de penúria. E o mundo, aos países ricos, né, que são detentores da economia, eles não se sensibilizam, porque hoje, infelizmente, é uma realidade que todos nós vivemos, né? Como eu sou crítico em relação a essa ideologia da geografia política, deixo bem claro que aos países ricos, né, o grupo dos G7, os caras não estão nem aí. Mas enfim, isso aí é outra situação, tá? Aí nós temos o deserto do Saara, né, quando existe a diferença entre os países subsaarianos, né, que estão relacionados, que estão abaixo da linha do deserto do Saara, né? Os países que estão acima, né, por exemplo, o Egito, né? Lembrando, tá? O mesmo vídeo que eu coloquei falando sobre o que separa a África da Europa, né? Ao norte, o mar Mediterrâneo, a nordeste, o mar Vermelho, tá? No lado oeste, nós temos o Oceano Atlântico, né, que separa o Brasil da África, e no oeste, o Oceano Índico, tá? São as divisas naturais da África com outros lugares do mundo, ok? Em relação à religião, tá? Coloquei aqui cristianismo, aproximadamente 45% da população na África é cristã,
e os outros 46% é aproximadamente muçulmano, né, adepto à religião islâmica, né? E os demais são religiões, né, de tribos, né, que vivem dentro do próprio continente. Eles são adeptos, inclusive uma delas que veio durante o processo de escravização foi o candomblé, né, que algumas pessoas falam que é uma seita. É uma religião que a gente precisa compreender e respeitar, porque são religiões que até hoje muitos povos africanos são adeptos a ela. Tudo bem? Em relação à população, né, que tem 1.216 milhões, isso em 2016, tá? O continente africano com 54 países, é um continente que apresenta um baixo número de pessoas. Baixo número por quê? Comparando mais uma vez com a Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões, e a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões. Quase que isso aí, né? Então, são 54 países contra 1. Então, relativamente, a população do continente africano é pequena, tá? Comparado à Índia e à China. Relativamente, comparado com a Europa, que tem quase que 700 milhões de habitantes, no caso, o continente africano, por ter 54 países, também apresenta uma baixa população, tá? E boa parte dessa população, além de viver abaixo da linha de pobreza, vive nas áreas rurais, né? A cidade só se desenvolve quando tem indústria, então as pessoas migram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. No caso, no continente africano, isso não acontece, ok? Coloquei também aqui algumas características, tá? Do continente africano, dos países da África, ok? Por exemplo, aqui eu coloquei a alfabetização, aproximadamente 40%. 40% da população é alfabetizada. Supostamente, está na escola não significa que é alfabetizada, tá? Significa que está na escola. Inclusive tem alguns vídeos que mostram que as crianças não têm escola. Elas estudam debaixo de uma árvore. É uma coisa impressionante, né? Infelizmente aqui no nosso país nós temos, né, alguns lugares também, tá? Escola, como por exemplo onde eu trabalho, e outros aqui na própria cidade de São Paulo. A criança tem alimentação, tem uniforme, tem professor, tem carteira, tem lousa, tem caderno, tem livro e não dão valor. Ou seja, é uma população totalmente desprovida de cultura. Enquanto que nos países da África, a população mendiga a sobrevivência, ou seja, eles estão mendigando sobreviver, tá? Até porque a taxa de expectativa de vida nos países da África é baixa, né? Pode chegar no máximo a 65 anos de vida, enquanto na Europa chega a 80, Japão 80, aqui no Brasil já ultrapassa 75, lá quem chega aos 65 anos é uma pessoa já que viveu bastante, tá? Não morreu antes porque teve sorte, né? Entre aspas, tá? Natalidade aproximadamente 37%, mortalidade aproximadamente 13%, tá? Então significa que boa parte dos países africanos eles tendem a ter uma taxa de natalidade relativamente alta, porém a taxa de mortalidade é mais alta ainda. A cada, vamos dizer, 10 crianças que nascem, né? Vamos dizer aí que 5 ou 6 não chegam à idade adulta, né? Não chegam a se tornar criança. Então, que é natalidade e mortalidade, que é o número de crianças que nascem e sobrevivem até 1 ano a cada 1000, e as que morrem antes de 1 ano a cada 1000, tá? Natalidade e mortalidade. Então significa que esses dois índices no continente africano é alarmante. Alarmante porque no caso do Brasil aqui, nós temos um exemplo do estado de Alagoas, que é o estado que apresenta o pior índice de taxa de mortalidade infantil, tá bom? PIB. O PIB no continente africano é de aproximadamente 517 bilhões. 517 bilhões, tá? Não é trilhões, presta atenção, tá? 517 bilhões, né? Eu não coloquei bilhões, mas é bilhões, ok? Gente, eu estou falando de 54 países. Para ter esse PIB, isso aqui é menor, o PIB desses países é menor do que a renda de muitas empresas dos países de primeiro mundo, né? A renda de empresas dos Estados Unidos, do Japão, da França e etc. Ou seja, os 54 países do continente africano têm um PIB inferior, vou falar do Brasil, né, que tem quase que 2 trilhões e meio de PIB. Então a população vive literalmente abaixo da linha de pobreza. Olha que coisa ruim, né? O PIB per capita, né? PIB, que é o Produto Interno Bruto dos países, é isso aqui. O PIB per capita, que é o PIB dividido pelo número de habitantes.
é de aproximadamente 693 dólares. Eu coloquei 1000, mas é dólares, tá? Ou seja, isso deveria acontecer. Todavia que, pela condição do continente ou do próprio país, muitos vivem com $1 por dia. $1. Então você que reclama do pão, porque é de ontem, da tua cama, que está duro o colchão, do teu chinelo que está rasgado, da tua roupa que tem 3 meses de uso, do transporte, tenta se conscientizar de que existe uma grande quantidade de pessoas no mundo que vivem com $1. Então o teu café da manhã, teu almoço, tua janta, é equivalente quase o que uma pessoa vive um mês no continente africano. Então para de reclamar que tua vida está boa, tá bom? Então são aqui algumas das características do continente africano para que a gente possa ter noção. Infelizmente, né, segundo a FAO, como eu já falei, 230 milhões de habitantes no continente africano vivem abaixo da linha de pobreza, ou seja, passam fome, né? E a produção de alimento é suficiente para matar a fome de todo mundo. Mas infelizmente, feijão, milho, soja, trigo é para alimentar animais. Boi preso, que é confinado, que eu já falei em vídeos anteriores, frango preso, confinado, porcos preso, confinado. Esses animais precisam de alimento e água balanceada. Então significa que a produção na agricultura, segundo a FAO, é para matar a fome de animais, que vai servir de alimento para algumas pessoas, que são poucas, tá? Quantos animais são alimentados? Milhões de pessoas morrem de fome. Então significa que, infelizmente, levando pelo lado religioso, né, que eu sou uma pessoa muito religiosa, depois eu vou fazer um vídeo motivacional para alguns aí, né, que vão gostar, eu tenho certeza. Já foi até pedido de alguns alunos meus aí. Pelo lado religioso, felizmente, o Deus de muitos é o dinheiro, né? Que é justamente a questão dos que, não estou julgando, é claro, né? Os que não serão dignos do reino de Deus, tá bom? Mas enfim, vou falar isso em um vídeo motivacional em outro momento, ok? Então, boa parte da população na África, né, dos 54 países, vive abaixo da linha de pobreza, vive na miséria, tá? No Brasil tem isso, tem, professor. Na região norte, na região nordeste, tem muita gente que também vive, né? Inclusive, né, vou só ressaltar, reforçando, em relação a governos políticos do Brasil, com essa ideologia do fome zero. Quando foi que um governo tirou o cara da pobreza, dando Bolsa Família de 60, 80, 150, 200 reais? Quando? Mentira, né? Bolsa Família não tira ninguém da pobreza não, o cara só apenas está sendo iludido, tá bom? Mas enfim, isso é outra situação. Então só para se comparar, né, segundo a FAO, que é a Fundação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, boa parte das pessoas, né, do continente africano vive abaixo da linha de pobreza, com $1 por dia, tá? Que é um PIB per capita baixíssimo. E sendo assim, essa distribuição faz com que as pessoas vivam pouco. Enfim, cada país tem o seu governo, né? E o governo ele teria que supostamente fazer as coisas para beneficiar a população. Nem no nosso país acontece isso, né? A gente vê aí uma política de podridão, de corrupção enorme. Mas enfim, é isso aí. Deixa seu joinha, compartilha nossos vídeos que a gente vai estar agradecendo. Ok? Abraço!